Iniciamos vendo uma mulher chamada Tess Marshall chegando à frente de uma casa que reservou por um site. No momento ali está sob uma chuva torrencial e quando chega à porta ela descobre que as chaves da casa não estão na caixa de correio, conforme instruído pelo agente de reservas. Tess tenta entrar em contato com a pessoa que fez a reserva, mas só consegue deixar um pedido de retorno de chamada na caixa postal. Para aumentar sua confusão, ao voltar para dentro do carro, ela percebe que as luzes dentro da casa estão acesas. Ela então toca a campainha e se surpreende ao ver um homem dentro. O nome do homem é Keith, e descobrimos que ele também está alugando a mesma casa, o que indica que o agente de reservas acidentalmente fez uma dupla reserva. Como não conseguem entrar em contato com os responsáveis pela reserva e está chovendo muito lá fora, o homem deixa Tess entrar porque sente pena dela. Keith então mostra a ela a confirmação de sua reserva no aplicativo para provar que não está mentindo. Ainda se sentindo desconfortável em estar na mesma casa com um estranho, Tess começa a procurar o hotel mais próximo, mas descobre que está totalmente lotado para esta noite. Keith, que estava escutando sua ligação, informa que há uma grande convenção médica na cidade, o que torna impossível encontrar um quarto de hotel disponível. Ele propõe então que ela fique na casa durante a noite e a deixa ficar no quarto. Depois de carregar a mala dela para dentro, Tess se muda para o quarto, onde encontra a carteira dele e decide tirar uma foto de sua identidade como medida de segurança. Ela devolve a carteira a Keith e depois vai tomar um banho. Quando Tess volta para o corredor, encontra Keith esperando por ela com uma garrafa de vinho ainda fechada e 2 copos. Ainda cautelosa, ela recusa educadamente beber, mas concorda em sentar-se com ele, e os dois começam a conversar casualmente. Após revelar que está na cidade para uma entrevista de emprego com uma cineasta chamada Catherine James, Keith revela que já viu o último filme de Catherine. Não só isso, o próximo filme de Catherine será sobre um coletivo musical de Detroit, e Keith fala ser um dos fundadores. Compartilhando um interesse comum, Tess se sente mais à vontade, e os dois se envolvem em uma conversa animada. Até que Keith faz uma demonstração engraçada de como virar um conjunto de lençóis novos, fazendo Tess rir. Juntos, eles colocam os lençóis novos na cama para ela dormir e, ao se despedirem, fica claro que Keith está começando a gostar dela. À noite, no entanto, Tess acorda com o rangido da porta e, ao olhar, a encontra aberta. O que torna tudo mais assustador é que Keith pode ser escutado gemendo enquanto dorme e pedindo para alguém o ajudar. Isso a leva a se aproximar dele e, sem que ela perceba, a porta do porão lentamente se fecha ao fundo. Ela então acorda Keith, assustando-o. Tess explica que ouviu a porta se abrir e pergunta se foi ele, o que ele nega confusamente. Depois de se desculpar, ela certifica-se de trancar a porta antes de voltar a dormir. De manhã ela não vê Keith, mas encontra um bilhete dele dizendo que saiu e que gostou muito de passar a noite com ela. Quando ela finalmente sai da casa para sua entrevista de emprego pela primeira vez, ela percebe que todas as casas do bairro estão completamente abandonadas e em ruínas, exceto a casa onde ela e Keith estão hospedados. No entanto, como está atrasada, ela ignora o grande sinal de alerta e segue para a entrevista. Após a entrevista, Catherine James pergunta em qual parte de Detroit Tess está hospedada, ao que ela responde Brightmoor. Apenas ouvir o nome preocupa Catherine, que a avisa para não ficar na área, pois não é um bairro seguro, mas Tess a convence de que está tudo bem. Quando Tess retorna à casa, um homem sem teto pode ser visto correndo ao fundo. Ele começa a gritar para ela sair da casa. Assustada, Tess corre para pegar as chaves da casa e se tranca lá dentro antes que o homem consiga alcançá-la. Ela tenta ligar para a emergência enquanto observa o homem, mas infelizmente eles não podem enviar nenhuma unidade para ajudá-la no momento. Portanto, ela arruma suas malas e tenta se acomodar dentro da casa por enquanto. Mais tarde, ela descobre que o papel higiênico acabou no andar de cima, então ela desce ao porão para pegar mais. Mas quando ela volta, a porta se fecha lentamente sozinha, trancando-a lá dentro. Então ela percebe que deixou o telefone no quarto. Para piorar a situação, a chave da casa está em seu bolso, o que torna impossível Keith entrar. Vendo que há uma janela ali, ela tenta procurar algo que possa ajudá-la a quebrá-la. Mas em vez disso, ela descobre uma corda saindo da parede e decide puxá-la. É revelado que há uma porta sinistra no porão, e ela pode ver como está escuro lá dentro. Ela então fica sentada no porão até se entediar e tenta usar um espelho para refletir um pouco de luz na sala escura, que acaba sendo um corredor reto. Sem mais nada a fazer, ela finalmente decide explorar e, uma vez dentro do corredor, descobre outra porta. Quando ela abre, descobre que a mesma a leva a um pequeno quarto com sangue seco na cama, um balde e uma câmera muito velha. A visão a horroriza além da medida e ela corre de volta para o porão. Felizmente, Kit finalmente chega e ela o chama pela pequena janela, entregando-lhe a chave para vir salvá-la. Depois que ele a salva, ela começa a surtar e pega sua bolsa para ir embora, enquanto fala sobre ter encontrado um quarto assustador com uma cama, câmera e balde. Keith, no entanto, não acha estranho encontrar essas coisas no porão e decide verificar por si mesmo.
Ele pede que ela espere no andar de cima caso a porta do porão se feche sozinha. Não demora muito para ela ficar impaciente. Ela tenta verificar como ele está, mas ao mesmo tempo a porta começa a se fechar lentamente e desta vez, ela se certifica de segurá-la aberta com uma cadeira antes de descer. Ela chama por ele novamente, mas ele não responde. Tess então desce pelo corredor escuro até chegar ao quarto. Estranhamente, ela não o encontra lá. Ao retornar ao corredor escuro, ela descobre que há outra porta, levando a um conjunto de escadas que descem ainda mais. Ela grita seu nome novamente e desta vez ele começa a gritar por ajuda, deixando-a sem escolha a não ser descer. Tess usa a luz de seu celular para clarear os corredores escuros e vai seguindo o som dos gritos do rapaz. Logo à frente, ela descobre várias gaiolas enferrujadas com tigelas para alimentar cães. À medida que se aventura mais fundo, ela finalmente encontra um Keith aterrorizado, que afirma que alguém o mordeu. Keith sente perigo em cada esquina e eles discutem sobre qual é a saída. Mas antes que possam correr, são interrompidos por uma horrível criatura humanoide nua, que esmaga o crânio de Keith contra a parede até matá-lo. A criatura então grita para Tess e o que acontece a seguir é desconhecido. A próxima cena mostra a J. Gilbride, um ator de Hollywood bem-sucedido que de repente recebe um telefonema de seus colegas. Eles dizem que ele foi demitido de seu programa mais recente devido a uma suposta má conduta sexual contra uma atriz. Com sua carreira ameaçada, ele voa para Detroit para liquidar um de seus bens, para que possa pagar um advogado para seu processo em andamento. A Jade viaja para uma propriedade de aluguel que possui em Detroit, e acontece que o bem é a mesma casa em Brightmoor. Ao chegar, ele vê que o carro de Tess ainda está na frente da casa, e os pertences dela e de Keith estão espalhados pela casa. Isso enfurece a IJ, que imediatamente pensa que alguém está invadindo sua propriedade. Ele tenta ligar para seu gerente de casa, mas ela afirma que não houve novas reservas no site nas últimas 2 semanas. Ignorando isso por enquanto, ele sai para se encontrar com um amigo na cidade. E aqui descobrimos que a J realmente assediou sua parceira de cena, mas se recusa a admitir que foi abuso. Na manhã seguinte, ele começa a vasculhar as coisas de Keith e Tess, curioso sobre suas identidades. Ele então encontra o laptop de Tess e vê seu nome de usuário e depois encontra as chaves do carro dela na pequena mesa de jantar. Isso deixa um último lugar para procurar os invasores, o porão. Ele se veste e se arma com uma pequena faca e uma lanterna. Quando entra no porão, de repente ouve um barulho alto vindo de um lado da parede. Ele também descobre a corda que sai da parede e abre a porta escondida. No entanto, a J não é muito esperto e ao ver a cama e a câmera no quarto, ele não acha alarmante. Em vez disso, ele entende a cena como uma oportunidade de aumentar o valor de sua propriedade, porque mais espaço significa mais dinheiro. Ele pega uma fita métrica e começa a medir o tamanho do corredor escuro e do quarto suspeito. Ele fica ainda mais entusiasmado quando descobre a outra porta escondida que leva mais para o subsolo e começa a medir enquanto desce. A J não se assusta com a visão das gaiolas, em vez disso ele continua até encontrar uma luz brilhando mais adiante no túnel. Ao se aproximar, ele descobre uma sala com um cheiro horrível e uma pequena TV tocando um antigo tutorial sobre como amamentar um bebê. De repente, ele sente um puxão na fita métrica e decide soltá-la. Ouvindo um barulho assustador, ele corre mais fundo no túnel com medo. É neste ponto que a criatura aparece na sua frente. Aterrorizado, a J continua correndo até cair em um buraco onde encontra Tess lá com ele. A próxima cena nos leva a algum momento dos anos 80, quando o proprietário original da casa, Frank, está saindo de sua casa. Quando ele entra no carro, podemos ver que a rua ainda está cheia de moradores. Ele vai até a mercearia e diz ao funcionário que está procurando itens para bebês porque está esperando um recém-nascido. Mas quando volta para o carro, percebemos que há algo errado com Frank, pois ele começa a seguir o carro de uma mulher e a observa quando ela chega em casa. Em seguida, ele se disfarça de eletricista da cidade para verificar possíveis quedas de energia. Mas quando entra na casa dela, ele destranca a janela do banheiro antes de voltar para casa. Seu vizinho o aborda quando ele chega, anunciando que muitas pessoas estão vendendo suas propriedades, pois a cidade espera uma crise econômica, mas Frank diz com confiança que não vai se mudar. Quando ele volta para casa e abre a porta do porão, o grito agonizante de uma mulher pode ser escutado. Voltamos ao presente, com Tess avisando a J para ficar calmo e não irritar a criatura. Como se fosse um sinal, a criatura aparece e estende a mão através da grade, entregando-lhes uma mamadeira. Tess obedece e bebe o leite horrível e diz a J para fazer o mesmo, pois a criatura apenas quer que eles sejam seus bebês, mas ele se recusa. Sentindo que algo está errado, a criatura entra no buraco com eles e carinhosamente acaricia Tess. A criatura se aproxima de AJ e começa a falar com ele como se fosse um bebê, em uma voz assustadora. Ela então puxa AJ pelas pernas e o leva embora, deixando Tess sozinha no buraco. A mãe leva AJ para a sala de TV e começa a forçá-lo a amamentar. Enquanto isso, Tess usa essa oportunidade para sair do buraco e escapar.
Infelizmente, ela faz barulho ao pisar na fita métrica, fazendo com que a criatura a persiga. Pior ainda, a porta do porão está trancada, forçando-a a ter que sair pela pequena janela do porão. Por sorte, ela é ajudada pelo sem-teto que havia corrido atrás dela antes, assim escapando por pouco da criatura a pegar. Acontece que os moradores de rua da vizinhança já sabiam sobre a criatura na casa e ele era o homem da cena anterior. De acordo com o homem, a criatura sairá à noite e vai procurar por Tess, então ela deve fugir agora. Além disso, a criatura não está sozinha naquele porão. Enquanto isso, a Jota está explorando os túneis quando descobre um sino e uma linha de energia, então decide segui-los. Ao chegar na porta, olha para trás e vê que a criatura parou de segui-lo, mostrando temer o que há atrás da porta. Quando ele entra no quarto, descobre um homem muito velho deitado ali, e não é outro senão o cruel Frank. Na superfície, Tess chegou a um posto de gasolina nas proximidades e pegou o telefone do lojista para ligar para a emergência. Mas quando a polícia chega, eles a desprezam e pensam que ela é uma viciada em drogas. Então ela os convence a ir até a casa para salvar a Jota. Porém, ao chegar, os policiais são céticos quanto às alegações de Tess e pensam que ela é apenas mais uma sem teto delirante, então eles vão embora. Enquanto isso, Frank gesticula para a Jota pegar sua gaveta de cabeceira e a Jota obedece. Depois, a Jota descobre uma série de gravações em fita com os nomes de várias mulheres e decide reproduzir uma delas. Acontece que a gravação contém o som de uma mulher sendo estuprada. Enfurecido, a Jota começa a gritar com Frank, até que Frank pega uma arma da gaveta e de repente se suicida. Enquanto isso, no andar de cima, Tess quebra a janela da casa e entra para pegar as chaves do carro. Mas quando consegue entrar no carro e liga o motor, a mãe aparece, fazendo com que ela dirija em direção à criatura, jogando-a contra a parede até que aparentemente ela desmaie. Em seguida, Tess desce para buscar a Jota, enquanto ao mesmo tempo o jovem pega a arma de Frank para se armar e começa a voltar pelos túneis. Infelizmente, a Jota atira acidentalmente em Tess na cintura. Ele então a ajuda a se levantar e eles saem freneticamente da casa. Mas para sua surpresa, a criatura não está mais presa ao carro. Como o carro de Tess está destruído e as chaves do carro de AJ estão em algum lugar dos túneis, Tess os leva até onde vive o homem sem teto para buscar abrigo. Lá, o homem explica a eles que o dono original da casa, Frank, era um estuprador em série que mantinha mulheres como reféns e as estuprava até que tivessem bebês. Após gerações de incesto, a aberração chamada mãe é o produto final que está na casa há mais de 40 anos. O homem também os convence de que estão seguros, pois a criatura nunca se afasta tanto da casa. Infelizmente, o homem falou sem saber e logo a mãe aparece de repente e agarrando arranca os membros do homem, e em seguida o espanca com a parte do corpo arrancada. Isso faz com que AJ e Tess, assustados, corram para uma torre de água nas proximidades, mas, é claro, Tess tem dificuldades por estar ferida. Somente quando chegam ao topo, AJ se lembra de que tem uma arma, mas ele a manuseia desajeitadamente e a deixa escapar de suas mãos. Sem ter para onde seguir, ele mostra o quanto é um idiota ao jogar Tess da torre, porque sabe que a criatura tentaria salvar seu bebê, e como esperado, ela faz isso. Pensando que a mãe está morta, AJ desce para verificar Tess. Vemos que a mãe a protegeu da queda e Tess sobreviveu. Ele então diz que não sabe o que aconteceu e que tudo o que se lembra é que Tess começou a escorregar. Para a surpresa de AJ, a criatura se levanta e o agarra pelo pescoço. Ela arranca os olhos de AJ com os polegares antes de partir sua cabeça ao meio. A mãe então se aproxima de Tess e tenta levantá-la com ternura, mas Tess está com muita dor. A criatura tenta falar com Tess para levá-la de volta aos túneis e enquanto isso a jovem pega a arma de AJ. Ela então mira na mãe e com um olhar de remorso no rosto puxa o gatilho. Em seguida Tess se levanta e sai da área, feliz por ter escapado com vida do terror.